Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história do Augusto, que foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de economista no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então ele vai contar para a gente aqui como é que foi a trajetória dele, como ele montou o plano de estudos, o que ele acha que deu certo, o que deu errado, enfim, todas as experiências. Fique com a gente até o final para descobrir tudo. E você, Augusto, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Eu já queria que você começasse se apresentando para quem está assistindo a gente. Então, fala um pouquinho de você, por favor. Oi, Paulinha. Oi a todos aí que estão nos assistindo. Meu nome é Augusto, né? Como já foi dito, eu tenho 28 anos, sou natural de Recife, Pernambuco, e atualmente eu moro em Rondônia. Atualmente eu ocupo o cargo de analista judiciário, economista aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco em Economia. Legal. Como foi que começou essa história aí no mundo dos concursos públicos? Quando foi e por quê, né? Como que veio na sua cabeça de começar a estudar para mudar, né, de iniciativa privada, que é o que todo mundo costuma ir inicialmente, né? Como é que veio isso na sua cabeça de mudar, né, esse pensamento? Assim, na verdade, minha história é até interessante, porque eu fiz meus primeiros concursos aos 10 anos de idade, porque eu estudei no colégio de aplicação da UFPE, e o ingresso no colégio era por concurso, antigamente, exclusivamente por concurso. Então, assim, acabou que eu tive um contato com algo parecido com o concurso público muito novo, né? E, na verdade, eu fiz duas provas, que era uma para o colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco e o outro para a escola de aplicação da Universidade do Estado de Pernambuco. E aí eu acabei passando nas duas e escolhi cursar na Universidade Federal de Pernambuco, né, no colégio de aplicação. Eu gosto de falar isso porque, assim, realmente é um clima parecido, sabe? Eu me lembro, assim, né, na época que eu fiz a prova, e a gente nem entende muito bem, né? Você com 10 anos de idade fica meio assustado com aquele tanto de gente, mas a verdade é que minha trajetória começou aí. E, assim, minha formação desde os 10 anos de idade até o terceiro ano do ensino médio foi nesse colégio, né? Então, eu sempre Uhum. convivi tanto com instituições públicas na minha rotina, quanto com servidores públicos, né? Que eram principalmente meus professores. E aí eu acho que aí começou a despertar meu interesse pelo setor público, porque, assim, é um colégio muito bom, onde eu tive excelentes professores. Inclusive, gostaria de fazer uma homenagem aqui à minha professora Érica Patrícia, que foi minha professora de geografia. Foi uma grande incentivadora, não incentivadora, mas foi um dos grandes motivos de eu ter escolhido a economia. E aí, depois daí, né, quando entrei na faculdade, então isso sempre foi muito vivo na minha cabeça, essa questão de concurso, mas eu ainda não tinha certeza realmente, né? Eu também tinha muitos familiares também que eram concursados, então eu tinha essa inspiração, né, na minha família. Tem um primo que é do Banco Central, inclusive, que é algo que é na área da economia é muito famoso, né? Meu pai é concursado, meu avô é concursado, então assim, eu tinha muito essa motivação dentro da minha família. Então eu sempre pensei, mas eu não tinha certeza, né? E aí o que é que eu escolhi assim? Eu estagiei umas três instituições privadas e aí realmente vi que não era para mim. Assim, eu acho que combina mais com o meu perfil e com o que eu buscava realmente a carreira pública, né? Não sei se eu respondi bem aí. Respondeu, com certeza. E a sua história é muito emocionante, né? Muito diferente do que a gente costuma ver, né? Então, começou muito cedo, você também já tem toda essa base familiar, né? No serviço público, então isso te ajudou bastante. Mas aí conta pra gente como é que foi esse pensamento, né? Como é que foi evoluindo esse pensamento na sua cabeça, né? Quando você começou a pensar que Uhum. era isso que você queria, já tinha algum concurso ali de objetivo na sua cabeça ou não? Você começou por alguma indicação de alguém? Como é que você foi traçando o seu caminho? Sim, pois é. Aí, na faculdade, né, como eu falei, eu tive essa experiência nas instituições privadas. E aí, no meu último estágio, até era numa grande empresa, enfim, uma empresa do ramo alimentício, eu acho que uma das maiores do país, e foi uma experiência muito interessante, mas, ao mesmo tempo, eu não me via crescendo, assim, não me enxergava por diversos motivos, né? Eu acho que o concurso público ainda é uma escolha muito racional, apesar de que eu acho que piorou um pouco nos últimos anos, mas, assim, ainda é uma boa escolha. E o que mais me chamava a atenção eram basicamente três coisas, né? A boa remuneração, a estabilidade, por último, a questão de você não depender muito dos outros, né? Vamos dizer assim, não tinha muita necessidade de fazer networking ou uma indicação. Você basicamente depende só de você. Claro que várias variáveis importam, né? Você tem que ter um apoio da família, enfim, coisas que a gente vai até conversar aqui, provavelmente. Você precisa ter um certo apoio até financeiro, condição, mas
no final das contas depende de você. Então isso eu sempre gostei muito também. E aí acabei optando realmente por seguir carreira e, mais especificamente respondendo sua pergunta, como todo economista, eu acho, o primeiro concurso que vinha à mente era o Banco Central. Lá, quando eu estava na faculdade, eu terminei a faculdade em 2018, né? Então, assim, naquela época estava forte até o boato que iria ter. Entre idas e vindas, né? O boato ficava um pouco mais forte, um pouco mais fraco, mas acabou que eu não decidi ir para a área financeira, Banco Central, CVM, etc., SUSEP, basicamente porque é só federal. Então eu ficava muito refém da condição política, né? E aí eu acabei desistindo um pouco dessa ideia. Mas foi basicamente esses, assim, os primeiros que eu conhecia de nome, né, que me interessava. Era realmente um pouco mais na área de economia. E antes do Alema, você fez outros concursos. Isso. Vai. Assim, minha decisão bem específica mesmo foi assim, eu decidi começar a estudar depois do que eu me formei, né? Logo após colar grau. Então eu colei grau em janeiro de 2019, e aí nessa época eu já estava pesquisando os materiais e tudo, e aí bem no começo de 2019 eu comprei o primeiro assinatura do Estratégia, né? E aí eu comecei, nesse momento também, eu estava passando por um momento um pouco delicado, assim, em casa, financeiramente. Minha mãe tinha sido demitida recentemente, meu pai também, ele é servidor, mas estava com o salário congelado há alguns anos, porque nem tudo são flores, né? Mas, assim, eu tomei a decisão de estudar para economista, para cargos um pouco menores, por uma questão puramente estratégica de passar mais rápido. Uhum. Foi algo que eu precisei fazer, eu coloquei como meta atingir uma certa independência financeira com um ano, e felizmente deu certo, né? Na verdade, assim, em 2019 eu tive duas aprovações. A primeira foi para analista de planejamento, orçamento e finanças da Prefeitura de Petrolina, que é uma cidade no interior de Pernambuco. E a segunda foi o concurso de economista da Universidade Federal do Maranhão, né? Ou seja, já vai ser o meu segundo concurso aí lá no Maranhão, esse da Lema. E aí foi isso. Aí em outubro de 2019 eu fui nomeado na Universidade Federal do Maranhão e assumi lá. Então você cumpriu a sua meta de menos de um ano, né? Isso, foi. Na verdade, a primeira aprovação foi até interessante, foi com um mês. E eu pensei até que, parecia até que era fácil, porque assim, na verdade não foi nem estudando para concurso, foi basicamente com a bagagem da faculdade mesmo, né? E aí eu tive fiquei um pouco assim deslumbrado, poxa, agora vai dar certo. E aí depois eu tive algumas reprovações logo em seguida, concursos já um pouco maiores, né? E eu disse, opa, então bom, não é bem assim, né? Existe o mundo dos concursos é muito grande, né? Então Uhum. assim, você tem que conhecer bem aonde você está pisando e tal. Enfim, mas realmente deu certo. E aí foi basicamente um mês para essa prova da prefeitura, que era um concurso menor, e o concurso da universidade foram cerca de 5, 6 meses de estudo. Mas realmente, assim, eu gosto de frisar que isso não vamos dizer assim, normal, né? Foi realmente uma questão muito estratégica que eu fiz e deu Sim. certo. Mas para concursos maiores, eu estou na luta aí faz vários anos. E em específico para o concurso da Alema, você estudou quanto tempo focado? Pois é, mais uma história interessante. Na verdade, eu não estava estudando para esse concurso. Atualmente, eu sou analista judiciário aqui no TJ de Rondônia, né? E Uhum. aí, eu estou num cargo basicamente parecido, ao invés de ser no legislativo, eu estou no judiciário. Mas, assim, eu estava estudando para a área de controle, porque hoje eu estudo para a área de controle, né? Meu sonho é ser auditor de controle externo. E aí, por uma questão também de oportunidade, eu acabei fazendo esse concurso do Maranhão, porque o salário era parecido e era numa cidade que eu já morei. Então, eu acabei tomando essa decisão, mas foi bem interessante porque eu realmente não estava focado. E aí, faltando 20 dias para a prova, eu tirei 20 dias de férias e aí eu fiz uma revisão, porque assim caía muita coisa de economia, né, que eu já tinha uma bagagem boa. Obviamente que 20 dias não dá para você estudar nada, assim, aprender coisa nova era só realmente revisar. E aí acabou dando certo. Mas assim, realmente é outra história muito, muito interessante, porque para você ver que eu não estou mentindo. Regimento interno eu não li, eu não abri. E aí eu acho que eu fui a pior nota dos aprovados nessa parte de legislação específica e regimento interno. Literalmente assim, eu não estava sabendo de nada. Mas acabou que a parte de economia deu para compensar. E você falou que esses 20 dias foram praticamente de revisão. Você estudava Isso. como? Qual foi esse método de revisão que você utilizou? Eu basicamente fiz exercícios de economia, principalmente, né? Porque, assim, são coisas que eu já sei, mas, assim, você sempre dá uma esquecida. Então, o exercício, Sim. ele tem esse poder
de voltar muito para a memória, ficar ali fresquinho. Revisei alguns pontos de matemática financeira, que fazia tempo que eu não estudava, então eu peguei um pouquinho de teoria e também um pouco de português, porque o português da FGV, né, é bem específico, então eu gosto muito inclusive o curso exclusivo da Adriana Figueiredo, né? Foi esse curso que eu usei para revisar. Então, eu peguei um pouquinho de videoaula de português, exercícios principalmente de economia e um pouquinho de teoria e exercícios de matemática financeira. Foi basicamente isso. Uhum. E não falando só desse concurso, né, mas desde 2019, quando você adquiriu a assinatura com estratégia, quais ferramentas você vem utilizando? O que que você acha que ajudou realmente a melhorar o seu desempenho, né, e conseguir, enfim, as aprovações? Assim, com relação a isso, né, eu quando eu fui contratar a primeira vez, né, eu pesquisei tudo e era o concurso mais famoso já desde aquela época. E aí eu peguei algumas aulas demonstrativas e gostei, acabei comprando. Também tinha um colega meu também que a gente estudou mais ou menos na mesma época, Rafael Scherber, ainda devo falar dele hoje na entrevista, mas é um grande amigo meu que a gente está começou essa trajetória mais ou menos na mesma época. Hoje ele é auditor lá do TCE Santa Catarina. Mas, enfim, ele também tinha comprado, ele também me indicou. O que eu mais gosto é realmente a questão de ser bem direcionado, né? Os PDFs, eu uso principalmente PDF, realmente é algo muito objetivo para concurso, porque, assim, a gente tem que estudar uma infinidade de assuntos, então a gente tem que, no mínimo, ser objetivo, porque senão você vai perder muito tempo e não vai ser efetivo, né? Então, eu gosto muito dessa objetividade dos PDFs e também eu gosto também dos professores, algumas videoaulas, quando eu tenho mais dificuldade, né? Aí, mais uma vez, eu destaco a professora Adriana, que eu adoro as aulas dela, e outras disciplinas também que, assim, quando eu tenho dificuldade, eu parto para a videoaula. Acho as duas ferramentas muito boas, mas cada uma no seu momento, né? E com certeza o principal é o PDF. E as questões, né, que você também fez. É, Pois é, assim, as questões eu sempre fazia também as questões do PDF, né, do próprio PDF, questão comentada e tal, e também assim numa plataforma de questão que hoje, hoje, né, no momento que eu estou hoje já um pouco mais avançado nos estudos, sem dúvida eu acho que é onde eu passo mais tempo. Então assim, é muita questão realmente para pegar a prática, né? E você tem algum concurso ainda em mente? Você acha que vai continuar estudando ainda daqui para frente? Sim, ainda não, minha história ainda não acabou. Assim, na verdade, é até interessante falar sobre isso, né? Porque eu tomei uma estratégia que eu acho que não é tão comum, de estudar para concursos de economia que são muito específicos. Normalmente é uma vaga, no máximo duas, mas também a concorrência, obviamente, é mais baixa. Mas porque eu precisava passar rápido, né? E deu certo. Então, assim, eu fiquei muito feliz que a estratégia deu certo. Mas, por outro lado, né? Principalmente quando eu assumi o primeiro cargo lá no Maranhão, porque anteriormente eu passei, que eu falei, 5, 6 meses, né? Eu só estudava, eu ainda estava na casa dos meus pais. Então, assim, eu estava dedicado exclusivamente aos estudos. A partir do momento que eu assumi no Maranhão, o concurso lá da universidade, então foi um grande desafio para mim. Assim, eu tive que me mudar de cidade, adaptar com uma nova realidade e também conciliar trabalho, estudo e as tarefas domésticas. Então, assim, realmente eu tive que me reorganizar bastante. E assim, hoje eu já estou no meu segundo, já tive outra mudança de estado, né? Então já estou na minha segunda mudança de estado, que também exigiu uma readaptação. Então acabou que atrasou o meu plano principal. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: eu não me arrependo porque era o que eu precisava, mas eu tenho consciência de que me atrasou. Então, eu até gosto de falar assim, né? Se você tem condição, o concurseiro, de ser sustentado realmente por um tempo e de você lidar bem com essa situação de ser sustentado financeiramente, eu acho que ainda é o melhor caminho. Mas claro que se você não pode também, como eu não pude, é perfeitamente possível de conciliar trabalho e estudo. Isso aí, com certeza. Talvez demore um pouquinho mais, mas não é impossível de jeito nenhum. A gente tem várias histórias inspiradoras aí, né? Com certeza, tá lotado aqui no canal. E eu queria que você falasse um pouquinho de como você montou o seu plano de estudos, né? Então, nesses dois momentos, né? Quando você ainda morava na casa da sua família, depois que você já precisou se mudar, né, para assumir o primeiro cargo, como que você estudava? Quantas horas? Se você tinha ali divisão de matérias que você se programava, como é que você montou esse planejamento? Pois é, assim, quando eu comprei o pacote, eu literalmente não sabia de nada, assim, do mundo dos concursos. Então, eu só pegava os PDFs na ordem mesmo que vinha e fazia as questões comentadas, só. E aí, depois de alguns meses, um pouco depois daquela primeira aprovação lá na prefeitura, eu percebi que eu não estava evoluindo muito, né? Porque, na verdade, eu estava estudando para a Universidade de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, e acabei passando na do Maranhão. Então, assim, eu estava focando na de Pernambuco,
e eu comecei a sentir que meu rendimento estava baixo, né? E aí eu comecei a conversar com colegas, concurseiros, pesquisar também na internet, ver depoimentos, e aí eu comecei a me inteirar um pouco dessa questão dos ciclos de estudo, né? Então, assim, eu até também gostaria de fazer um agradecimento, tem um colega meu, Diogo Times, que hoje é auditor fiscal de Goiás, que ele me ajudou nessa época. A gente pouco se conhecia, mas ele foi muito solícito, que ele também é lá de Recife. E aí ele me passou algumas dicas, tipo assim, uma planilha para controlar tempo e páginas, né, de estudo, e também uma coisa muito básica, mas que para mim fez toda a diferença na época, que era intercalar as matérias. Porque Uhum. como eu estava fazendo concurso de economista, eu estudava muito economia, por horas, e aí tinha uma hora que fadigava, né? Então, assim, isso para mim parece um detalhe, assim, mas fez toda a diferença. Eu não passo, até hoje eu evito passar mais de 2 horas na mesma matéria, né? E aí, sobre isso ainda, nessa mesma época, eu vi que esse controle que eu comecei a fazer na planilha e essa questão de intercalar fez a diferença, mas eu ainda fiquei com a necessidade de algo mais especializado. Só que eu, sinceramente, não encontrei para a área de economia, porque por ser uma coisa muito específica, eu acho que não tem ainda tanto no mercado consultorias muito personalizadas para esse nicho, né, de concurso. Então, acabou que eu ficava por conta própria e também conversava muito com esse meu colega, o Rafael Scherbi, né? Na verdade, meu grande amigo que está lá no TCE de Santa Catarina, que também é economista, a gente estudou junto. Então, a gente estava meio que na mesma luta, assim. E aí a gente trocava ideia, tipo assim, ó, como é que tu tá fazendo e tal. Mas realmente eu fiquei nessa planilha aí por muito tempo. E não era algo tão estruturado, mas assim, se eu pudesse, eu teria feito antes um acompanhamento mais especializado, como, por exemplo, a assinatura Platinum, algo do tipo, porque eu realmente acho que faz muita diferença, principalmente para pessoas como eu, que são um pouco desorganizadas, né? Isso aumenta muito a eficiência do estudo, isso aí, assim, eu tenho certeza. Legal. E bom que você teve então esse amigo, né, que te ajudou. E aí, como você já citou várias vezes aqui na entrevista, as pessoas que foram te apoiando durante a sua caminhada, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre a sua rede de apoios, porque isso é uma coisa Sim, muito importante na vida de um concurseiro, né? Então, conta um pouquinho da sua história aí, e de quem participou dela também. sim, sem dúvidas. Com certeza, a aprovação é minha, mas assim, tem participação de muitas pessoas, direta e indiretamente, né? Que ajudam nessa luta. Assim, eu sempre tive muito apoio da família, né? Tanto quando principalmente quando eu comecei, como eu falei, inclusive financeiramente. Era um momento delicado, então assim, a nossa renda familiar tinha caído bastante, mas eu conversei com meus pais, eu falei, ó, eu quero dar esse, porque na época eu ainda estagiava, né, no meu último ano de faculdade, e assim, por mais que fosse pouco, mas eu ganhava uma certa rendazinha ali. E eu falei, ó, eu estou pensando em começar a estudar para concurso e queria saber se é possível vocês me sustentarem aí por um tempo e tal. E eles super me apoiaram, assim, realmente foi um esforço que foi feito, mas que valeu a pena, né? E fora minha família, assim, mais diretamente, também sempre todos os meus amigos, assim, me entendiam, me apoiavam. Claro que quem entende mais é quem também é concurseiro, né? Porque sabe melhor da realidade assim do dia a dia, mas no geral assim, algo que eu até falei também na entrevista escrita, né, que eu sinto que apesar de eu ter ficado também distante fisicamente, né, por conta das mudanças, eu não acho que eu perdi o vínculo com ninguém. Eu tenho uma relação muito boa com minha família, meus amigos também. Eu também tenho amigos, muitos amigos da faculdade, grandes amigos que estão fazendo projetos profissionais no exterior, em outros países. Assim, não tem nada a ver com o mundo dos concursos, mas eu digo assim, é cada um vivendo o seu sonho, né? E a gente, então, se compreende muito tranquilamente, porque, na verdade, todo mundo está buscando a mesma coisa, né? Que é uma vida melhor, enfim, se realizar profissionalmente. Então, eu diria que, assim, eu sempre tive muito apoio, quanto a isso eu não tenho do que reclamar. Legal, muito bom. E tem alguma coisa aí que você se arrepende, que você gostaria de ter feito diferente, ou você acha que tudo fez parte, né, do seu crescimento, do seu amadurecimento? Assim, com certeza que sempre a gente vai cometer erros, né? É impossível ser perfeito. Eu acho que, apesar de, como eu já falei, né, essa minha estratégia de ter feito concursos que a gente chama escada, né? Especificamente na área da economia, ter sido necessária, e realmente foi, mas eu acho que eu demorei muito para virar a chave. Inclusive, também tem um primo meu que também é uma outra grande inspiração, né, Rodrigo, que é auditor fiscal lá do Maranhão, que ele me dizia, Augusto, logo quando eu passei na universidade, ele dizia, Augusto, estuda para auditor que tu tem potencial, foca.
Aí eu disse, bicho, mas vai demorar muito, pô. E eu tinha um pouco de ansiedade para poder aumentar um pouco minha renda, para poder chegar em algo um pouco melhor. Aí acabou que eu não fiz essa virada de chave muito rápido, né? Eu realmente não fiz, mas eu acho que hoje eu teria feito um pouco antes. Eu acho que foi importante realmente esses concursos de escada que eu fiz, mas acabou que me prendeu um pouco no meu sonho maior. Hoje eu me arrependo um pouco disso, de ter melhorado esse time. E além disso, assim, outra coisa também que foi até mais recente, né? Quando eu comecei a estudar para a área de controle, que foi no final de 2022, eu já estava aqui em Rondônia, né? No TJ de Rondônia. E aí eu disse, não, agora eu vou me aquietar e vou focar só no meu objetivo. Tá bom de fazer concurso escala e tal. Só que aí começou a sair um monte de editais que eu queria muito, tipo CGS Santa Catarina, TCE Espírito Santo, que eram para a área de economia, ou seja, auditor de economia, que para mim assim é o ideal, né? E aí eu fui fazer sem, tipo, tive um desempenho péssimo, tive um grande custo de passagem, de hospedagem, de tudo, né? Que a gente tem na vida concurseira. E assim, realmente isso aí eu digo, esse erro eu não cometo mais. Foram 2 finais de semana seguidos, basicamente, o intervalo de 15 dias, e que só me trouxe despesa e desmotivação assim, a decepção do desempenho, né? Aí eu digo, poxa, vou agora dar um passinho para trás, montar minha base melhor, porque esses fracassos também fazem parte da história, né? Então, a gente também tem que ser muito realista, assim, tipo, é muito importante fazer prova, muito importante. Eu já fiz diversas provas, fora as minhas aprovações, eu também já tive muitas reprovações, com certeza. Mas também tem que saber o momento. Não dá para sair fazendo tudo assim na doida, né? E acaba que não vale a pena. Então, eu acho que seria basicamente essas duas coisas. Com relação ao planejamento, né? Eu não chego a considerar um erro, porque eu realmente acho que eu não tinha tantas opções. Mas, assim, se eu pudesse, eu também teria feito desde o começo. Desde o começo, desde o primeiro dia, eu acho importantíssimo. O fato de eu ter ficado muito tempo sozinho, com certeza atrapalhou também a eficiência do estudo. Eu ia te perguntar isso, se você notou essa diferença quando você estudava antes, a partir do momento que você começou a ter um planejamento e até materiais mais focados, que é o caso do estratégia, né? Então você percebeu, né, essa grande diferença. Sim, com certeza. Assim, com relação ao material, né, eu sempre usei o do estratégia, desde o começo. Mas eu também já comprei cursos avulsos de outros professores que eu gosto, que não fazem parte do estratégia. Mas, assim, os diferenciais que eu gosto muito do estratégia é a própria plataforma, que o funcionamento dela é muito tranquilo e tal. E também, assim, eu posso comparar também com alguns livros acadêmicos, né? Aquela questão que eu falei do PDF direcionado. Como Sim. alguns assuntos de o assim, o mundo de economia é muito específico, ainda não tem tanto mercado assim de concurso para economia. Apesar do professor de estratégia ser muito bom, mas assim, alguns assuntos específicos, ainda eu recorria a livros mais acadêmicos, que não são materiais voltados para concurso. E aí, tipo, é nítido que é muito ineficiente. Você até pode aprender, mas vai demorar muito mais. Então, Sim. assim, eu fazia por necessidade, mas se eu tivesse um material prontinho ali, todo voltado para concurso, inclusive, quando eu estava nessa época dos concursos de economia, eu tinha muito esse sonho. Eu até conversava muito com esse meu amigo Rafael Scherb. A gente dizia, bicho, a gente depois que passar tem que montar um curso aí, porque para cobrir os editais todinhos, assim, porque realmente, como a economia é muito ampla, alguns, não matérias, né, alguns assuntos específicos acabam passando batido, sabe? Então, Uhum. mas com certeza que o PDF direcionado, comparado com o livro acadêmico, é 1000 vezes melhor, nem sem sombra de dúvidas. Se você pudesse resumir o que o estratégia significa para você, o que você diria? Assim, foi o meu grande, diria que foi o meu grande motor, né, do aprendizado, porque realmente desde o começo eu usei os materiais de estratégia e uso até hoje. Então, desde 2019 que eu sou assinante, já renovei diversas vezes e aí até hoje eu utilizo e realmente foi muito importante, assim. O fato de você ter um material de qualidade é o primeiro passo. E foi justamente a primeira coisa que eu fiz. Quando eu comecei a estudar para concurso, que eu comecei a pesquisar melhor, a primeira coisa que eu disse foi: eu tenho que adquirir material de qualidade, porque senão eu não vou para lugar nenhum, né? E bom, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, mas também alguma dica final que você queira deixar para quem se interessa para a sua área, né? Para a área de economia. O que que você acha que é importante como primeiro passo, né? Essas pessoas que estão assistindo a gente agora se interessaram pela sua área e querem ir atrás de concursos também. O que que você acha interessante para começar? E aí já emenda com a mensagem final para todos os concurseiros que estão assistindo também. Assim, com relação ao começo, né? Eu acho que o primeiro passo realmente é organizar um pouco assim a sua rotina,
porque você tem que, como eu já falei, né, pegar um material de qualidade e dicas muito importantes que eu não tinha noção quando eu comecei, né, que eu falei que eu passei alguns meses estudando completamente assim, aleatoriamente. Então, quando eu comecei a ter algum nível de método, melhorou muito. Inclusive, eu falei, né, da questão das planilhas e tal, mas hoje eu já utilizo outra plataforma, que como se fosse uma consultoria, um pouco diferente dessas consultorias mais tradicionais, porque ela é mais automatizada e tal, mas eu recebo metas diárias. E aí foi o segundo grande evolução que eu senti, né? Eu tive o primeiro momento como estudante de concurso de economia, que foi basicamente com a ajuda dos colegas concurseiros, que é essa questão da planilha, de intercalar matéria. E depois, quando eu comecei a estudar para a área de controle, que foi final de 2022, eu contratei esse outro serviço, que era realmente algo mais robusto, né? E aí foi outro salto de desempenho, entendeu? Assim, realmente fica muito mais dinâmico o estudo. Então, eu diria que para começar, né, se for viável para a sua área de estudo, você deve procurar um serviço para organizar. Eu acho que é importante, principalmente se você estiver um pouco perdido, um pouco desorganizado. E também, algo muito importante é não começar com muitas matérias. Quando eu estudei pela primeira vez para a área de controle, eu cheguei a passar uns 1 ou 2 meses sem acompanhamento, né? E aí eu botei várias matérias de uma vez só. Tipo, me deu um susto, parecia que era uma infinidade de assuntos. Parecia que eu não sabia de nada. Então, assim, eu realmente recomendo muito você montar aquele que a gente chama de ciclo básico, né? E eu digo básico mesmo, assim, o primeiro passo do concurseiro, eu diria que seria 4 matérias. 4 matérias, e depois vai puxando para 6. Até hoje, eu não gosto de pegar mais do que 8 ao mesmo tempo. 8 é o meu máximo, porque senão já acho que fica muito confuso. E a outra questão que eu já falei também é a questão de intercalar, né, no mesmo dia. Por exemplo, vou estudar 4 horas, 6 horas por dia, não passar mais, evitar, né? Passar mais de 2 horas na mesma matéria, porque o cérebro dá uma fadigada. Quando você troca, é impressionante como ele, assim, renova. É como se você tivesse pronto para estudar de novo. A mensagem final, assim, que eu acho que representa muito a minha história, né, é não desista, porque realmente, assim, estudar para concurso exige muita disciplina, perseverança e calma. Assim, eu nem falei anteriormente, né, mas acho que outro grande desafio nessa minha jornada foi comigo mesmo, foi assim, controlar a ansiedade, principalmente no começo, porque eu estava nessa situação financeira delicada, então assim, eu sentia que eu estava sendo um peso para os meus pais, né, como concurseiro. Então, assim, eu tive que lidar muito com isso. A época da pandemia também foi uma época muito difícil para mim, muito difícil. Fora a própria pandemia, né, que já era um momento muito complexo, sim, mas, assim, o próprio mundo dos concursos só tinha notícia ruim, ia parar concurso, ia congelar salário, ia congelar gasto com o pessoal. Então, assim, foi uma época estressante para mim e que eu senti. Eu cheguei a passar alguns meses sem estudar. Eu nunca parei de estudar, tipo assim, desistir, nunca. E nem vou, até conseguir meu objetivo. Mas eu já tive momentos que eu não estava muito bem e que eu precisei parar por 2 meses, 3 meses, e não conseguia render. Então, assim, uma mensagem que eu também deixo, que é muito importante, e a gente acaba negligenciando às vezes, porque a gente busca cargas horárias de estudo muito altas, né? Inclusive, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque eu, particularmente, eu nunca consegui fazer essas cargas horárias de alguns depoimentos, tipo 30, 35, 40 horas, nunca. Mesmo quando eu Uhum. só estudei no começo, que eu estudava, só estudava, né, não trabalhava ainda, eu fazia no máximo 25. Nunca fiz mais do que isso. Mas assim, eu também acho que é porque era o começo da minha jornada, né, de concurseiro. Então eu ainda não estava com toda essa desenvoltura para passar horas e horas estudando. Eu percebi que em um dado momento eu parava de compreender. Então eu parava de Sim. estudar. E assim, isso também era um gatilho de ansiedade para mim, porque eu pensava, pô, a galera tá estudando 35 horas, eu estou estudando 20, não vai dar certo. Mas assim, não é bem assim, entendeu? Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa. Sim. Claro que a gente tem que buscar, assim, né, o máximo possível, o nosso melhor. Mas também não acho que isso seja uma receita de bolo. Se você não consegue tantas horas, não é o fim do mundo. Se você trabalha como eu trabalho agora hoje, a minha condição é que eu tento fazer. Na verdade, eu nem gosto de fazer um controle de tempo. O meu controle é por metas, né? Só que minhas metas são vinculadas a um certo estimativo de tempo, mas que não é algo assim rígido. Vamos supor, eu tenho 10 metas que estima-se que você termine em 18 horas. Mas se eu terminar em 15, 20, não tem problema. O que eu faço é Sim. terminar a meta. Então, assim, hoje, mas assim, falando, porque você sempre gosta muito de números e
seriam 18 horas a minha meta, entendeu? Que eu diria que comparado com outras pessoas é muito pouco, mas é o que eu consigo fazer dentro da minha realidade hoje e é assim que eu sigo. Com relação à mensagem, eu queria deixar uma mensagem final, né, assim, que é algo mais pessoal. Tem duas histórias que eu carrego muito comigo, que é do meu primo, que eu já citei, Rodrigo. Atualmente ele é auditor fiscal do Maranhão, mas ele estudou para concurso por 7 anos. Ele também sempre precisou trabalhar, ele não tinha condição financeira para só estudar, então o primeiro concurso dele foi de nível médio na universidade. E aí, hoje, no final das contas, ele passou em 2 concursos para auditor fiscal, Bahia e Maranhão, e foi uma jornada assim que me inspira muito, realmente, muita resiliência. Além de tudo, ele já era pai quando começou a estudar, quer dizer, quando passou no segundo concurso ele já era pai, e quando ele passou para autor ele já era pai há muito tempo. Então, assim, realmente, quem é concurseiro sabe que a luta é grande, né? Então, eu fico muito feliz com essas histórias de realmente superação. E a outra grande história é meu pai, ele também é concursado, né? Ele é gestor governamental do estado de Pernambuco, e ele trabalhava na iniciativa privada, e tinha 2 filhos quando começou a estudar para concurso. Então, e também já tinha ali por volta dos 40 anos de idade. Então, assim, eu também gosto de deixar essa mensagem para pessoas assim um pouco mais velhas, né, que acham que não se enquadram nesse perfil de concurseiro. Isso também não existe, porque assim é possível. Ele também me inspira muito, né? Realmente eu fico pensando como é que a pessoa conseguiu passar tendo 2 filhos e estudando só à noite, porque Uhum. iniciativa privada você sabe como é, né? Acaba que no geral é mais puxado. Então eu gostaria de deixar essas duas últimas histórias de inspiração aí para os concurseiros. E aí, depois de toda a dificuldade aí que você enfrentou, né, esses momentos delicados, você acha então que tudo valeu a pena, né, Augusto? Com certeza. Isso aí é o melhor, né? A alegria realmente de ver seu nome assim no Diário Oficial ou no resultado é algo indescritível. Inclusive, essa entrevista sobre o concurso da Alema, né? E falando especificamente sobre ele, eu falei que eu não estava estudando para ele, assim, né? Focado. Eu parei realmente, eu estava fazendo a base de controle, mas obviamente que eu estava estudando. E parei ali 20 diazinhos. Mas não é que eu estava nem aí, não. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse resultado, porque acho realmente que vai ser importante para mim, né, voltar para mais próximo. E realmente é uma sensação indescritível. E é isso que mantém a gente vivo, né? São altos e baixos. Assim, eu digo assim, né? Eu gosto de falar que o concurso é quase como um esporte de alto rendimento, porque você tem que estar bem para você performar É. bem. Então você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, mas tem altos e baixos, tem momentos de mais eficiência, de mais produtividade e outros menos, mas assim, não desista, porque vale a pena. Isso aí, com certeza. E é isso que me mantém também na luta. Bom demais, Augusto. Então, obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. Desejo muito sucesso aí na sua carreira e sempre que precisar, conte com estratégia, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Lembrando que aqui no nosso canal você também encontra outras entrevistas, outros conteúdos. Então, fique ligado e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.